Gomu Gomu no Mi, virar homem borracha, esses aí eram os poderes que a gente realmente achava que o Luffy tinha, mas isso aí na verdade é tudo balela, tá bom? Todo mundo foi enganado até a gente. O poder verdadeiro do Luffy, galera, vem da Hito Hito no Mi, modelo Nika, que dá pra ele os poderes do Deus do Sol. Vem comigo agora entender qual que é a história completa desse poder absurdo, tá? Que o Luffy despertou recentemente no nosso querido anime de One Piece. Trunks, Breno aqui. Você tá escutando esse... Você tá escutando isso? Esse batuque? Você tá ouvindo? Ah, claro, esses são os tambores da libertação, porque Joy Boy voltou agora no anime de One Piece. Esse é simplesmente um dos momentos mais marcantes de toda a história de One Piece. É um momento que todo fã que é fã tá esperando ansiosamente. É simplesmente o momento que o nosso menino Luffy coringou legal, sério, platinou o cabelo e realmente começou a usar o poder da fruta de um jeito que a gente nunca viu. Simplesmente Oda, galera, gênio demais, sério, é o visionário, não tem jeito. O Luffy, ele despertou o poder verdadeiro da Akuma no Mi dele e agora tem os poderes de Nika. Mas já que tem muita gente que tá boiando sobre o que é Nika, né, ou o que é Hito Hito no Mi, calma que eu tô aqui pra explicar pra você, beleza? E você tá aqui pra deixar o like no vídeo, não é? Faz um boi, por favor, vai. Nossa, tomara que não tem nenhum feijão, acabei de comer. Tudo sobre a história de Nika ainda é meio que obscuro, tá? Não tem tanta informação revelada sobre essa Akuma no Mi que deixou o Luffy totalmente a tumalaca das ideias, tá ligado? E todo esse mistério em volta da origem de Nika existe provavelmente porque boa parte dessa história foi esquecida durante o século perdido. Nika, galera, era basicamente um guerreiro lendário que já foi reverenciado assim como tipo o deus do sol, tá? Pelos escravos de, enfim, tempos antigos. O meu pai deve lembrar dele, né? Mas enfim, galera, ele era conhecido assim porque ele era um guerreiro da libertação, sabe? Que libertava os escravos da dor e do sofrimento. Na real, não existe certeza de que o Nika existiu ou se é só uma lenda, sabe? Que é contada de geração em geração. Mas Nika ficou conhecido como um símbolo de liberdade. Bom, a gente sabe que essa coisa de Deus do Sol é muito comum em várias culturas do mundo real. E no mundo de One Piece também não é diferente. Existem várias culturas e religiões em One Piece que meio que adoram o Sol. Por exemplo, a Mousse, né, da tribo Lachandia de 400 anos atrás, falou que ela ia encontrar o Deus do Sol depois do sacrifício dela. A cobra Kashigami, né, que os Xandias adoravam, também tinha o título de Deus do Sol. A Otohime, que era a rainha da Ilha dos Homens Peixe, que, bom, enfim, foi de submarino, admirava demais o Sol e usava ele como argumento para falar que os humanos e os tritões deveriam viver em paz. Fora que também existia um bando de tritões chamados de Piratas do Sol, comandados pelo Fisher Tiger, que foi o tritão que libertou os escravos de Mary Joyce. Então, desde sempre, galera, o Oda ele foi plantando sementinhas, né, sobre o Deus do Sol e sempre reverenciando essa coisa de liberdade. Se Nika foi uma entidade real ou não, ninguém realmente pode confirmar isso. Mas esse conceito de um guerreiro da libertação virou uma crença comum entre escravos de todo mundo de One Piece. Agora, você deve ter achado esquisito ter falado que a entidade Nika pode não ter existido, tá? Bom, vocês devem estar me achando maluco, mas calma que eu ainda não tô não. Meu pai já virou, mas eu ainda não. Realmente não existe uma confirmação de que um deus do sol chamado Nika tenha existido, beleza? Mesmo a gente sabendo que tem uma fruta com esse nome. E por mais que o Nika seja conhecido como o guerreiro que libertou os escravos, pode ser que os próprios escravos que tenham realmente criado esse guerreiro. Bom, vamos lá, eu sei que tá confuso. Pra entender um pouco dessa minha teoria, a gente vai ter que falar sobre a origem das Akuma no Mi. Você já deve estar ligado que as Akuma no Mi são aquelas frutinhas que quando o cara come, ele ganha poderes muito loucos, né? Só que perde a capacidade de nadar. A origem verdadeira delas ainda não foi totalmente explicada, mas existem várias teorias, incluindo dentro do próprio universo de One Piece. Até em One Piece tem as próprias teorias pra isso. Nesse universo vocês não tem o Enerd, tá? Mas realmente eles fazem teoria também. E uma das teorias é do fucking Vegapunk, galera. Que é simplesmente o cara mais cabeça do universo de One Piece. Esse cara é sabido demais, é tipo eu, sabe? Bom, enfim, no capítulo 1069, Vegapunk ele revelou a teoria dele sobre a origem dessa Akuma no Mi. De acordo com ele, abre aspas, os desejos de todas as coisas nascem nesse mundo, fecha aspas. O Vegapunk acredita que quando as pessoas desejam muito uma coisa, esse desejo faz nascer uma Akuma no Mi. É tipo no Chainsaw Man, galera, quanto mais medo você tiver de uma coisa, mais forte vai ser esse demônio e ele aparece, enfim, eu não sei se você entendeu essa minha analogia, mas vamos lá, deixa pra lá.
Então se uma galera fica pensando, nossa, seria legal se isso acontecesse, ou não seria bom se, tipo, fosse desse jeito, isso na teoria do Vegapunk daria aí uma origem a uma Akuma no Mi. Por isso, galera, que pode ser que um povo que vive em constante ataque, sabe, que tem desejado muito por proteção, isso fez nascer a Bari no Mi, que é a fruta da barreira. Um povo que vivia em frios extremos, né, pode ter desejado por calor, então isso deu origem a Mera no Mi, que no caso é a fruta do fogo. E agora o óbvio, um povo escravo que deseja por liberdade, acho que você já deve ter entendido. Na teoria, galera, a Hito no Mi modelo Nika é uma fruta que teria surgido por causa do desejo de liberdade de todos os escravos. O próprio Vegapunk fala, o nome dele foi apagado da história, mas enquanto as pessoas continuarem desejando, a existência dele nunca vai desaparecer. E é interessante isso porque a entidade Nika não necessariamente precisa ter existido, sabe? Tipo um deus do sol chamado Nika e tal. Como o Vegapunk falou também, não há necessidade de pensar se deuses existem ou não, fecha aspas. Isso porque só o fato das pessoas desejarem acreditarem que esse deus exista já é o suficiente para fazer com que nasça uma fruta que faça a pessoa que comer se torna, né, esse tal de deus que a pessoa acredita. Então, não necessariamente Nika existia, tá? Mas o desejo dos escravos por liberdade fez nascer a Hito no Mi modelo Nika, que fez a pessoa que comeu essa fruta se tornar Nika. Então, basicamente, não seria um caso de um deus que existe e por isso que as pessoas acreditam na existência dele, mas sim porque as pessoas acreditam nesse deus e por isso esse deus existe. Bom, enfim, eu sei que é um pouco confuso, mas vamos continuar. Então, essa, galera, é a teoria da origem da fruta do guerreiro Nika, que é um guerreiro da libertação, que é brincalhão e sempre faz as pessoas sorrirem. Mas quem realmente é que foi a primeira pessoa a comer essa Akuma no Mi? Bom, pra tentar descobrir isso, a gente vai ter que voltar 900 anos antes da história de One Piece começar, lá na época do meu pai. Mais de 800 anos atrás, galera, durante o século perdido, os moradores da Ilha dos Homem-Peixe fizeram uma promessa a um grande homem chamado Joy Boy. E o Joy Boy, galera, ele tentou levantar Noah com a ajuda de Poseidon, mas ele quebrou a sua promessa com a Ilha dos Homem-Peixe, por motivos assim que a gente ainda não sabe. Em algum momento esse cara ele virou companheiro do Zunisha, que é um elefante mega gigante que anda pelo mar com uma ilha nas costas. Em algum outro momento o Joy Boy foi para a ilha final do Novo Mundo e ele deixou para trás aí um grande tesouro, né, que no futuro seria conhecido pelo mundo inteiro como One Piece. O Joy Boy ele deixou mensagens sobre o seu retorno que iria acontecer 800 anos depois. Demorado, né? Uma dessas mensagens que ele deixou foi para a Ilha dos Homem-Peixe e para Poseidon, né? Pedindo desculpas por quebrar a promessa dele e prometendo que alguém realmente cumpriria ela, né? No futuro para ele. Ou seja, o Joy Boy acabou passando a responsa dele para outra pessoa. Outra mensagem também foi deixada em uma ilha sem nome na época, né? Dizendo que ele retornaria em 800 anos. Agora vamos deixar Joy Boy um pouco de lado por enquanto e voltar para Hito no Mi modelo Nika. De acordo com os 5 anciões, a marinha tentou colocar as mãos na Hito no Mi modelo Nika por uns 800 anos, mas adivinha? Ela nunca conseguiu. Os velhotes acreditavam que a fruta tinha vontade própria e sempre escapava do governo mundial. Bizarro, né? Em algum momento o governo se ligou que seria melhor se eles escondessem a verdadeira identidade da fruta porque ela era muito valiosa. E para isso eles mudaram o nome da fruta para Gomu Gomu no Mi. Pois é, então o governo classificou a fruta como paramecia para esconder o verdadeiro poder dela. E por causa disso, galera, o nome novo nem aparecia na enciclopédia antiga das Akuma no Mi. Daí, em algum momento, o governo finalmente conseguiu a fruta por meios desconhecidos. Ela estava no navio escoltado pelo Who's Who, que na época estava no time da CP9. Mas a fruta, galera, acabou sendo roubada pelo bando do Shanks, que a gente conhece, que é o Ruivo. Pois é, uns 13 anos antes da história principal, o Shanks roubou a Gomu Gomu no Mi do governo. A gente ainda não sabe se o Shanks na época já estava ligado que a fruta era tão valiosa que era Hito na verdade. Mas é provável que sim. E a cagada aí do Who's Who em proteger a fruta acabou fazendo ele ser expulso da CP9. E bom, enfim, no final das contas, botaram ele aí atrás das grades. Um tempo depois, enquanto os piratas do Ruivo estavam de boa em um bar da Vila Fuxa, aí um dia normal, assim, enquanto a galera tava lá curtindo no bar, sabe, tomando a brejazinha, numa terça-feira normal, um moleque catarrento, cheio de energia e que era muito fã da tripulação, sem querer mandou a fruta pra dentro como sobremesa, ganhando um corpo de borracha, mas também perdendo pra sempre a habilidade de nadar. E o nome desse menino era Albert Einstein. Não, tô zoando. Era
Batman. Não, enfim, é Monkey D. Luffy mesmo. Então, o Luffy, galera, comeu a Hito Hito no Mi modelo Nika, acreditando que, na verdade, o nome da fruta era Gomu Gomu no Mi, que é uma fruta paramécia, né, que tornava quem comia ela em um homem borracha. Todo mundo sempre olhou pra esse poder do Luffy e deu risada, né, até porque é um poder bem ridículo, né, se você parar pra pensar. Ele era só um cara de borracha, mas com esse poder, ele enfrentou homens-peixes, Shichibukais, deuses com poderes relâmpago e até o próprio governo mundial. Tudo isso só usando a sua imaginação e criatividade unida aos seus poderes de borracha. E já depois de algum tempo no mar, o Luffy ele decidiu ir atrás dos peixes grandes. Não literalmente, mas simplesmente os Yonkos, que são os 4 imperadores do mar. Ele, sua tripulação e aliados aí enfrentaram os bandos da Big Mom e do Kaido. O Luffy foi de frente com o próprio Kaido, ele tentou bater de frente com ele várias e várias vezes, e na maioria dos rounds o Kaido levou. Mas na última vez que o Luffy levou um KO do Kaido, né, por causa da interrupção lá do maluco da CP0, foi diferente. Parecia que tudo tinha acabado pro país do ano, né? O Luffy tinha sido derrotado. Mas, de repente, galera, o Zunisha, o elefantão, começou a ouvir o, abre aspas, rufar dos tambores da libertação. Fecha aspas. Esse barulho era, na verdade, o barulho do coração do Luffy batendo. E aí, do nada, galera, o nosso menino de borracha botou um sorriso atumalaca, malucão no rosto e platinou o cabelo. Joy Boy retornou. O Luffy tinha morrido, mas o despertar da fruta dele fez ele reviver. Não a Gomu Gomu no Mi que a gente conhecia, mas sim a Hito Hito no Mi modelo Nika. E com isso, galera, o Luffy ele conseguiu acessar o seu poder realmente verdadeiro. Ele se transformou em Nika e conseguiu derrotar o Kaido. Depois disso, o rosto do nosso querido Luffy, com a sua forma Nika transformado, né, ficou estampado nos cartazes procurados do mundo inteiro, junto com a recompensa dele de os seus pequenos 3 bilhões de bellies. Bom, beleza. Agora vamos voltar a falar do Joy Boy. Você deve lembrar que eu disse que o Zunisha foi companheiro do Joy Boy durante o século perdido, né? Se os dois caminhavam juntos por aí, isso significa que o elefantão conhecia o cara e, bom, saberia reconhecer o som de tambores da libertação, né, que o coração do Joy Boy fazia. Por isso, galera, quando o Luffy desperta a fruta, ele diz que o Joy Boy retornou. Ou seja, Joy Boy possivelmente foi o primeiro usuário da Hito Hito no Mi modelo Nika. E isso condiz muito bem com o nome dele, né? Com a figura do Nika que é contada ao longo da história e com o Luffy. Joy Boy, galera, é o garoto feliz, né? Uma figura que traz alegria e felicidade por onde ele passa. Lembra que eu disse lá atrás um guerreiro da libertação que é brincalhão e sempre faz as pessoas sorrirem? Todos eles atendem a essa descrição. Assim como o Nika fazia nas lendas, Joy Boy e Luffy trouxeram liberdade por onde eles passaram. Alabasta, Skypiea, Dressrosa, Wano, enfim, são só alguns exemplos. E no final de tudo, tem sempre um espaço para uma festa, onde vai todo mundo brincar, sorrir e dançar. Então, para resumir, possivelmente o Joy Boy, há 800 anos atrás, foi o primeiro usuário da Hito Hito no Mi modelo Nika. E o Luffy, galera, é o próprio Joy Boy, herdando aí essa vontade e a fruta do primeiro. Afinal de contas, a Hito Hito no Mi modelo Nika é uma fruta Zoan mítica. E as frutas Zoan têm uma consciência própria. Eu ainda vou fazer um vídeo falando especificamente sobre os poderes verdadeiros do Luffy, tá bom? Basicamente, galera, o Nika, ele tinha um corpo de borracha que permitia que ele lutasse de qualquer maneira que ele pudesse imaginar. Do mesmo jeito que a gente vê o Luffy fazendo isso ao longo do anime inteiro. Será que é Toon Force ou será que não é? Bom, o que quer que seja é considerado pelo governo mundial como o poder mais ridículo do mundo. E se você curtiu, se inscreve no canal e dá o like, me ajuda pra caraca. E é de graça, né? Toma, se inscreve. Clica nessa bola aqui que tá na frente. Eu não sei onde é que ela tá, eu nunca sei onde é que ela tá, mas enfim. Clica nessa bola que vai me ajudar pra caraca. Já dá o like também que me ajuda demais. Esse vídeo vai ser compartilhado para as pessoas. E eu sendo um youtuber, ou pelo menos um sub-youtuber, né? Porque youtuber é meu pai. Bom, enfim, eu também sou agora, né? Mas se inscreve no canal, isso é uma coisa que qualquer youtuber vai pedir pra você. Então eu tô aqui fazendo isso. E se você ama One Piece, clica no sininho. Vou repetir. Clica no sininho se você ama One Piece, porque você vai ser notificado quando o nosso próximo vídeo de One Piece for lançado. E se você ama One Piece, você quer ver vídeo de One Piece, não quer? Acho que isso faz sentido. Enfim, clica no sininho, um beijo e eu te vejo no próximo vídeo. Fui!